acontece neste mundo. Pode-se mentir ali como aqui. Não existe lá um controle severo das manifestações de modo a impedir o mal de continuar a prejudicar? Antes de responder por um sim ou um não categórico, é preciso compreender que as entidades ou espíritos se agrupam automaticamente nas esferas espirituais em razão do mesmo e de suas aspirações, de suas afinidades morais. Há, pois, esferas superiores e inferiores. É a liberdade mesma concedida a todos os espíritos que condiciona a responsabilidade deles, os impele ou detém no caminho do progresso. Nas esferas próximas de nossa humanidade, são as reações dos espíritos entre si que causam o mal-estar, o sofrimento, etc., segundo a aplicação da pena de talhão, olho por olho, dente por dente. É-lhe sempre possível sair desse meio detestável se ouvir os conselhos de seus guias espirituais. Quando a comunicação mediúnica é permitida para um espírito das regiões inferiores do espaço, são as nossas preces, a nossa boa vontade desinteressada, a firmeza de nossos princípios que nos porão ao abrigo de suas más sugestões e farão com que ele ouça a voz do bem e da razão. Isto fazendo, desempenhamos um papel definido pela providência exemplo dos espíritos mais elevados na hierarquia espiritual. 40. Há perigo em praticar o espiritismo. De acordo com o que já explicamos, podemos responder categoricamente não, quando se tem o juízo perfeito e não se afasta, em nada, das recomendações da moral e da razão. É preciso que um médium não tome parte em reuniões que só têm um caráter profano e frívolo, sem nenhum alcance moral ou científico. Pondo-nos em relação com os nossos mortos, costeamos bem perto o sofrimento para que não observemos uma conduta digna e séria em nossas sessões, sem excluir delas o bom humor. O fim das sessões espíritas é o de proporcionar às almas sofredoras um auxílio moral salutar, de recolher as provas da sobrevivência, de estudar os casos que poderão esclarecer-nos sobre a nossa maneira de viver se queremos realmente compreender o sentido da vida para nós mesmos e sermos úteis aos nossos semelhantes. É o lado filosófico da experimentação espírita e o mais importante. É para ele que devemos orientar as nossas pesquisas. 41. O que ensina uma sessão de mesa nula. Muitas pessoas imaginam que basta uma sessão maravilhosa para ficarem convencidas de que o espiritismo é uma realidade. Elas devem compreender antes que o espiritismo é uma sequência lógica do animismo, isto é, manifestações da alma ainda encarnada. E a este respeito, as sessões infrutíferas, do ponto de vista propriamente dito, deixam ao observador atento numerosos ensinamentos. Por nula, entendemos uma sessão em que o espírito não chega a provar a sua sobrevivência por meio de provas positivas de identidade. Entre estas, há as maneiras próprias, as tendências, as aspirações atinentes ao caráter do indivíduo, assim como os fatos chocantes da identidade material. Quais os elementos positivos fornecidos por uma sessão de mesa nula, porém apresentando movimentos verdadeiros da mesa? Primeiramente, a exteriorização de uma força desconhecida produzida pelos assistentes ao contato das mãos com a mesa. 2. Essa força produz o movimento inteligente da mesa. 3. Essa mesma força pode ser avaliada. 4. Ela é dotada de certas faculdades intelectuais inferiores, compreensão da linguagem, audição e visão físicas conscientes, pois que ela obedece às sugestões verbais do chefe da sessão e os ouve tudo quando dirige os movimentos da mesa. Não obedecendo sempre a essas injunções, tal força mostra uma certa liberdade de ação. V. Essa força age sobre a matéria, pois que a mesa se desloca. 6. Ela poderia ser utilizada com o fim de vitalizar um ser enfraquecido. 7. Os objetos deixam-se impregnar pelo fluido humano. Em outras palavras, os movimentos da mesa provam, e, a exteriorização de uma força psíquica. 2. A sua inteligência. 3.
a sua independência. 4. A possibilidade das curas espíritas. V. A realidade da psicometria, isto é, da detecção de vibrações e fluidos por meio de um objeto pertencente a uma pessoa. Tais conclusões não são admitidas pela ciência oficial, ainda que elas sejam fáceis de controlar. Teoricamente, a ciência admite a força psíquica não exteriorizada. Até aqui as nossas verificações estão à frente dos conhecimentos científicos e é repetindo sempre e em todas as partes essas manifestações que elas entrarão no domínio corrente, apesar de todos os misonerismos, e faremos obra de pioneiros. Depois disso, o trabalho será mais fácil. Será fácil de verificar diviso as personalidades que se comunicam pelo intérprete material. Em tal dia não se ligará mais importância às hipóteses místicas e materialistas. Compreender-se-á que as reações da mesa constituem uma espécie de barômetro psíquico indicando ao experimentador o valor psíquico dos indivíduos que se colocam diante dela. Ver-se-á, por seus próprios olhos, que tal ou qual indivíduo tem detrás de si um lote de forças hostis e obscuras que determinam o seu comportamento na vida, que é preciso doutriná-las e esclarecê-las se ele tem vontade de progredir. E note-se que esse lote de forças está em relação simpática com o temperamento psíquico da pessoa que faz parte de sua personalidade subconsciente ou oculta. Tal explica os fracassos das tentativas feitas pelos novatos que ainda não estão maduros e não refletem sobre o alcance filosófico das experiências supranormais. 42. Plano de organização de uma sessão bem orientada. 1. Leitura moral das atas das experiências bem-sucedidas. 2. Leitura da ata da sessão precedente e assinatura dela. 3. Preces antes das sessões. 4. Experiências. V. Preces no fim da sessão. 6. Comentários da sessão realizada. 43. Desenvolvimento ulterior das experiências. Os deslocamentos da mesa podem dar lugar a verdadeiros exercícios de acrobacia acima das cabeças dos experimentadores. Eleva-se às vezes subitamente de um lugar e pousa, a pedido, muito levemente no chão. Acontece também que se mantenha 20, 30, 40 e 50 centímetros do soalho, se não mais, durante um número bem importante de segundos, 80 a 90, isto é, mais do que é necessário para apreciar-se o fenômeno. Isso se faz habitualmente com a luz vermelha, menos actínica, menos dissolvente do que a luz branca. Muitas vezes é fácil compreender, por seus movimentos, os sentimentos de alegria, de indecisão, de contrariedade, de impaciência, de certas entidades. A mesa estremece, trai o seu mau humor, o seu respeito ou a sua amizade por meio de saudações mais lentas e mais untuosas. Balanços, sustentação sobre um pé ou dois, piruetas no ar, levitações, golpes ritmados no interior da madeira, são manifestações que demonstram o poder do espírito sobre a matéria. Levando mais longe o exame das possibilidades físicas do espírito, chega-se a solucionar, pelo menos parcialmente, certos problemas metafísicos, criação do ser físico, a vida espiritual, suas relações com o mundo visível, etc. Mas isto não poderá ser considerado senão uma série de novas experiências que repousem sobre fenômenos físicos obtidos sem qualquer contato do médium com os objetos que o cercam. É o que veremos em próxima obra. 44. Utilidade demonstrativa do fenômeno das mesas falantes. Como bem o demonstra o fenômeno das mesas falantes, o fluido exteriorizado pelos assistentes e os médiuns é condicionado por uma inteligência que lhe imprime os seus principais atributos: força, direção, independência. Qual é essa inteligência? As provas de identidade, quando procuradas, estão aí para mostrar,
Apesar das interferências dos pensamentos provindos dos assistentes e das entidades reacionárias que querem apagar a chama do progresso, que as almas dos desencarnados vivem além da sepultura. Não precisamos de repetir que tais provas constituem por si sós uma demonstração suficiente da vida de além-túmulo, com clarões bastante vivos para iluminar a nossa rota espiritual. É pelo estudo de todos os gêneros de fenômenos que chegaremos a uma visão panorâmica da vida espiritual no que ela tem de mais belo e de mais confortante para as almas generosas. Do ponto de vista prático, a mesa falante da entidade, livre da incorporação mediúnica, primeiro a faculdade de fornecer facilmente as provas que se esperam dela. Em segundo lugar, o médium bem controlado é posto fora de causa e não se sente atingido pelas exigências dos experimentadores. O seguir, a ação do fluido humano sobre um objeto material nos autoriza a pensar que tal fluido pode igualmente ser transmitido a um ou outro corpo vivo, quando um médium especializado, o médium curador, pousa a mão sobre um órgão deficiente ou sobre o plexo ou outro centro nervoso do enfermo. O que é essencial um principiante reter é o seguinte: primeiro, nada aceitar de uma entidade sem que tal seja imediatamente controlável. Segundo, não se deixar arrastar pela tendência irresistível da adivinhação do futuro. Terceiro, lembrar-se de que uma sessão bem controlada não o dispensa do controle das reuniões seguintes. Quarto, recordar-se de que o caráter das entidades é o mesmo de quando na Terra. Sério, frívolo, zombeteiro, brincalhão ou mau. Quinto, considerar que as revelações dos espíritos não são senão opiniões pessoais, que devem ser confirmadas por outros médiuns que ignorem os resultados dessas sessões. Sexto, que o espiritismo é um meio providencial de estudar as manifestações espirituais com o escopo de nosso adiantamento moral. 45. Demonstração da realidade da força psíquica em plena luz. Sua avaliação. 72 pessoas, vindas para se iniciarem, assistem às experiências físicas organizadas pelo Grupo de Estudos Experimentais da Federação Espírita de Liege, a 6 de junho de 1946. Diante dessa muito numerosa assistência de pessoas que lá compareciam pela primeira vez, é a sessão aberta pelo Sr. Lhomme, chefe do grupo, que salienta a importância do fenômeno físico no estudo do espiritismo. Sabe-se que esse fenômeno demole a hipótese telepática pelo fato de que uma mesa, que se movimenta anormalmente, não tem cérebro para recolher as ondas transmitidas por inteligências em ebulição. Ela também não possui sistema nervoso para obedecer às injunções que lhe são transmitidas pelos assistentes. Esse fenômeno não depende então da sugestão, tanto mais que os seus movimentos e comunicações não correspondem sempre aos desejos do presidente da sessão, quando não lhe são mesmo contrários. E não se trata absolutamente de uma ilusão, pois que foi fotografado e sua fotografia se acha à disposição de todos. Ela prova que se trata de uma força, pois que resiste a uma pressão de 60 a 70 quilos, além do peso de 40 quilos da mesa, o que faz com que o peso que a mesa levanta normalmente seja de mais de 100 quilos. E ela se levanta de diferentes lados, com grande espanto da assistência. Em dado momento, quando a mesa foi levantada e não caiu, permitiu-se que 4 ou 5 pessoas, consecutivamente, tentassem fazê-la baixar. Apesar de seu peso e da energia empregada, a mesa resistiu e não voltou ao solo senão depois de violentos esforços. Tal se passou em plena luz e todos os presentes ficaram convencidos de que houve algo de anormal, ou melhor, de supranormal. O Sr. Lhomme não deixa de salientar que se uma força tal pode ser comunicada à mesa, com mais forte razão poderia ser comunicada a um organismo vivo por intermédio dos nervos, daí a explicação de curas psíquicas tão discutidas. Acrescentemos que, a pedido do presidente, a mesa se leva e bate, ostensivamente, 3 pancadas,
a fim de demonstrar que há também aí um fenômeno intelectual. Não é preciso dizer que esses maravilhosos resultados, em plena luz, se explicam por uma colaboração espiritual superior, tendo em vista o fim almejado pelos organizadores da sessão. Com o propósito de provar aos novatos, dados como aptos para esse gênero de trabalho, que os mesmos resultados podem ser obtidos por seu intermédio, os médiuns habituais são convidados a se retirarem de redor da mesa e a experiência é tentada pelos principiantes. Depois de certo tempo percebe-se que o auxílio de 2 médiuns desenvolvidos é necessário já. Eles podem certificar-se do que se passa com a cooperação deles. Durante todo o tempo da experiência, os médiuns mantêm as mãos espalmadas sobre o tampo da mesa em plena luz. O presidente convida mesmo os assistentes a verificarem se a mesa é movida por um meio qualquer e aceita todas as objeções e pedidos que se lhe queiram formular. Reproduzido do Spiritualisme Experimental et Philosophique, de Liege. 46. Relatos de sessões. Reproduzimos a seguir algumas atas das boas e também das más sessões feitas, consideradas de acordo com os resultados obtidos. Nossos leitores verificarão que o mundo espiritual não contém unicamente entidades elevadas e que não é senão com a nossa perspicácia e o nosso valor moral que descobrimos as manobras dos espíritos inferiores. Nessa espécie de experiências, os comunicantes do além recorrem a abreviaturas e uma ortografia fonética que diminuem os nossos esforços, às vezes consideráveis, para vencer as resistências diversas que se opõem às suas manifestações no plano material. Clarividência. Sessão de 16 de junho de 1943. Assistentes, senhoras L. S. M.I.D. Senhores. L. A. S. e J. Luz, fortemente atenuada. Experiências. Primeira manifestação. A conversa, começada por ocasião da sessão de 9 de junho, prossegue hoje com a entidade mediúnica RJ, mas antes a mesa acusa a presença de Z, entidade protetora de um dos assistentes. Ela dita: D tem muitas vezes trabalhado para mim. Efetivamente, a senhora D é médium psicógrafo e as comunicações versificadas que ela recebe o provam abundantemente. A pedido nosso, reclamando mais esclarecimentos, a entidade responde por meio de pancadas da mesa. R. Já disse tudo o que podia dizer. P. Não poderíamos obter algumas indicações que nos permitissem identificar-vos? R. Não. A fim de controlar se a sua afirmativa de colaboração com a senhora D repousa em uma base séria, peço à entidade que nos faça conhecer uma palavra da comunicação dada no domingo, sem conhecimento nosso, na residência da senhora D e pela mão desta. R. Alegria. A senhora D reconhece que esta palavra foi justamente uma das que ela substituiu por uma outra que parecia convir mais. O verso ditado foi o seguinte: quem espera, com alegria, sua volta. Transformado como segue: quem espera pacientemente sua volta. Segunda manifestação. Depois desta breve comunicação, os movimentos da mesa indicam uma mudança de operador que se anuncia assim: Maurício B. A senhora me teve, com efeito, um primo com este nome, falecido havia já alguns anos. Solicitado a dar uma prova de sua identidade, ele soletra pela mesa: Mireille, retrato, feira. A senhora M reconhece que, antes da desencarnação acidental de Maurício B. Mireille, tinha 2 ou 3 anos e se recorda de que num dia de outubro, Maurício, que gostava muito da menina, a levara a uma feira onde se tinha feito fotografar com ela em um camarim próprio. Terceira manifestação. Sem transição, a mesa dita em seguida: René J. Esta entidade é conhecida do Sr. T, que se aproveita dela para lhe perguntar se estava ao corrente de sua última visita ao médico. Pressentindo,
Sem dúvida, a pergunta que ia seguir. A mesa dita, sim. Não aceitar. Temendo um erro, o Sr. T reclama algumas precisões e indaga assim. P. Não aceitar o quê? R. Proposta feita. Efetivamente, o médico aconselhar o seu cliente a fazer uma intervenção cirúrgica. P. Posso, assim mesmo, voltar às minhas funções? R. Sim, muito afirmativo. Ele, o médico, andou muito depressa. Teu estado não é bastante grave. Procure cuidar-te mais por um médium. Domingo, quarta-feira, depois a HP. Por quem? R. Senhora MP. Posso fazer-me cuidar por vários médiuns diferentes? R. Sim. Monice, nome de conhecido médium curador. P. Se vou tratar-me no domingo, quarta-feira e sexta-feira, quando queres que eu recorra aos cuidados do Sr. Monice? A mesa esboça um balanço significativo que faz compreender que o Sr. T pode escolher a sua vontade. Depois dita ainda, R. Nenhum perigo para a família. P. Mantens o que me disseste na última sessão para Marcele? R. Sim. P. Onde mora Marcele? R. Bruxelas. Ora, é preciso fazer saber que o nome de Marcele X era completamente desconhecido de todos e que havia sido revelado na sessão anterior. O Sr. T tinha então telefonado, na parte da tarde, a Sra. J, colaboradora do Sr. R.J., que soube que morava efetivamente em Bruxelas. P. Não faria bem em deixar o trabalho que comecei? R. Sim. Insalubre. Era verdade, mas isso podia ser apenas uma coincidência. P. Por causa de quê? R. Caucho. P. Pergunto se não seria bom acrescentar uma palavra para melhor compreender o teu pensamento. R. Nafta. Tais detalhes eram desconhecidos dos outros experimentadores e tinham sido objeto, antes da chegada deles, de uma troca de vistas entre o Sr. T e eu mesmo. Havíamos chegado à mesma conclusão: a supressão de um trabalho diário na garagem, onde os vapores de nafta ou de benzo eram particularmente nocivos. A fim de evitar um automatismo inconsciente, havíamos, antes das perguntas, tirado as mãos de cima da mesa. Satisfeita por haver sido compreendida, a entidade exprime o seu contentamento, agitando a mesa que saltita alegremente. P. Não poderias dizer-me o motivo pelo qual resolvi trabalhar com aquele amigo, o proprietário da garagem? R. Muito corajoso. Eu mesmo posso apreciar a veracidade dessa opinião lisonjeira sobre o Sr. T, que está convencido de que, por detrás da manifestação física, opera uma inteligência que, perfeitamente ao corrente dos seus atos e gestos, isto é, mesmo de seus próprios pensamentos, dá sua opinião sobre todos os assuntos que interessam ao protegido: saúde, trabalho, identificação, com uma perfeita clarividência. Depois desta comunicação tipológica, a mesa executa algumas levitações, sendo uma delas completa, pois os 3 pés da mesa levantam-se ao mesmo tempo até a altura dos joelhos dos assistentes. Faze-nos rir, pede-lhe o Sr. T, e a mesa executa logo uma dessas acrobacias que tem o mérito de fazer todos alegres. As 3 pancadas finais são batidas. A mesa fica inerte. Terminar a sessão. Observações. Alguns destes fatos provam eloquentemente o seguinte: que os experimentadores se acham na presença de uma ou de mais inteligências clarividentes, perfeitamente ao corrente de fatos desconhecidos dos sentados em torno da mesa e às vezes mesmo dos interessados, que estas inteligências sabem apreciar a utilidade dos conselhos delas, como faria uma personalidade autônoma e independente. Hoje tudo se passa como se 3 entidades diferentes houvessem sido apresentadas aos assistentes. Uma delas declarou mesmo não ser conhecida dos experimentadores e não quis dizer quem era.
Um golpe de solda permitiu estabelecer a veracidade de sua afirmativa. Colaboração com o médium D. Sessão de 5 de abril de 1944. Assistentes: Senhoras S. L. M. D. e Y. Senhores L. J. e D. Luz, fortemente atenuada. Experiências. Primeira manifestação. O fim principal desta sessão é o de obter deslocamentos de objetos à distância de todos os assistentes. Telecinese. Ela começa por um ensaio de tipologia. A mesa dita pedaços de frases incompreendidas e maledicentes dirigidas à senhora Y, o que faz com que se peça ao comunicante para identificar-se. Ele dá um nome desconhecido e eu lhe peço então para contar um fato comum da vida da senhorita Y. A entidade titubeia diante das provas que lhe são reclamadas. Aproveito-me dela para salientar a indignidade de sua conduta, pois que quer lançar o descrédito sobre um assistente novo, não iniciado, e o impedir de compreender, normalmente, o valor superior do espiritismo. A entidade protesta e eu lhe digo que, ao contrário, ela deveria fornecer algumas provas interessantes à senhorita Y se tivesse realmente a intenção de fazê-la interessar-se pela vida espiritual. A entidade cala-se então. Segunda manifestação. A mesa é então manobrada com mais precisão e energia. Pelo seu modo de agir, percebe-se a vinda de uma outra entidade. Ela é levantada pelos 3 pés, 6 vezes seguidas. Por ocasião das levitações, contam-se 2 a 3, 3 a 2, 4 a 13 segundos, durante os quais a mesa fica suspensa à altura do soalho. Depois a mesa soletra, JULINM. Trata-se de uma entidade bem conhecida, o falecido marido da assistente Sra. M. A Sra. M, que é clarividente, percebe o seu marido entre a Sra. D e a Sra. S. Ele parece bem alegre e disposto a nos satisfazer. A sessão continua como havíamos esperado: levitação da mesa, deslocamentos das flores colocadas sobre a mesa, sopros provenientes de direções diversas, toques nos dedos da Sra. M. Tais fenômenos serão objeto de um estudo especial. Observações. Pelo que precede, pode-se desde já dizer o seguinte: 1. Que foi a nossa vontade enérgica e bem determinada de não se deixar influenciar pela primeira entidade que impediu de cometer uma má ação, maledicência. Foi depois de uma reprimenda que ela se sentiu desarmada e teve de ceder o lugar a uma outra entidade bem intencionada. 2. Que foi a sua incapacidade de fornecer as provas de sua verdadeira identidade, apoiadas por provas de clarividência, que nos permitiu ver claro em seu jogo. Todavia, a identidade e as provas reclamadas não dariam razão à entidade em sua maneira de agir, que deveria ser a seguinte: a. Bons conselhos. B. Ausência de juízo sumário. C. Dar provas de clarividência espiritual a fim de interessar a pessoa no estudo das manifestações psíquicas. 3. Que uma entidade evoluída não pode, por sua vontade, afastar uma outra mal intencionada, a fim de que encontremos nós próprios o meio de afastá-la pela doutrinação e a prece, em suma, pela caridade. Necessidade de se estar de bom humor e calmo. Sessão de 2 de fevereiro de 1944. Assistentes: Senhoras S. M. L. D e E. Senhores L. J e D. Luz, fortemente atenuada. Experiências. As novas assistentes, Senhoras D e E, são favoráveis às manifestações físicas, pois são ambas médiuns tiptólogos. Além disso, a sua presença, em uma sessão íntima realizada em caso delas, permitiu a identificação de 2 entidades e os fenômenos decorreram em ordem. Todavia, a presença de ambas já não pôde influir em resultados que foram lastimosos,
porque a senhora X estava em visível estado de agitação e um outro assistente tossiu sem parar. A assistência está bastante agitada e parece confundir bom humor com agitação e solicitações numerosas. Em tais condições, 2 casos de identificação não deram resultados positivos. Faz-se então uma leitura de moral evangélica. Seção de 27/10/1943. Assistentes: Senhora S. M. LD. Senhores: L. J e D. Luz vermelha. Depois da prece a mesa dita: Roland, Roncesvalles. Com estas indicações, é fácil perceber que estamos tratando com um farsante e resolvemos olhá-lo como tal. P. Quem conheces aqui? R. Ana. Ele, um dos assistentes, ri e diz: parece que te encontras no tempo de Carlos Magno. A entidade compreende que não somos tolos e responde: sim. P. Então pode citar-nos um verso da canção de Roland? R. Sim. A alma do grande Roland não está ainda consolada. Não se trata aqui da canção da gesta, mas de um verso da poesia escrita por Alfred de Vigny, intitulada A Líquor. Somos levados a crer que a entidade tem certa cultura literária e lhe fazemos outras perguntas. P. Conheces Victor Hugo? R. Sim. P. Poderias recitar um verso de uma sua poesia ou dar um título de uma obra do mesmo autor? R. Os Miseráveis. R. E uma outra? R. A Legenda dos Séculos. P. Pode citar uma peça de teatro? R. Creso. P. De quem é esta peça? R. De D. Exato. A senhora D queria ter o título da última peça de seu marido, peça que ele ainda não havia acabado de escrever. R. Charetois, em Valão. Durante o ditado, erros do idioma valão foram notados. P. Se não saber escrever em valão, dita o título em francês. R. Chairetus. Esta é a abreviatura de Micharet Mesoeski, em francês. Traduzimos por Machairet Mesus, minha carne e meus ossos. P. Onde está o Sr. D? R. Já faleceu. Na realidade, o Sr. D foi dado como desaparecido pelos alemães. A mesa aponta com insistência o Sr. S, o que nos leva a perguntar a esta entidade se o conhecia. R. Sim. P. Onde? R. Em Voliere, asilo de loucos. P. E Ana, onde a conheceu? R. Em Santa Agata, asilo de loucas. P. E a senhora M igualmente onde? R. Sim. Ermite. Sentimos que a brincadeira não dava mais nada que valesse e já durava bastante, de modo que desafiamos a entidade a levantar completamente a mesa. Contrariamente à nossa expectativa, essa se eleva 2 vezes nos 4 pés, depois bate as 3 pancadas para terminar. Apesar de nossa insistência, a mesa não se mexe mais. Observações. Um espírito superficial e apressado concluiria logo que estávamos tratando com um farsante qualquer e encerraria a sessão sem mais delongas. Mas, se considerarmos tudo com menos pressa, observamos: 1. Que a entidade demonstrou certa cultura literária. 2. Que conhece o nosso amigo D, professor e autor valão, do qual citou 2 peças de teatro, Cresos e Micharet Mesoes. 3. Que a entidade procurou escrever em valão, cometendo erros como a maior parte dos naturais da Valônia. 4. Que não ignora a existência dos 2 asilos de loucos da cidade de Liege, o que parece indicar ter vivido nesta cidade. Cremos que estas indicações constituem uma boa prova de identidade que nos permite concluir que a entidade não é outra que o nosso amigo e colega IF, professor e regente literário, valão puro sangue que morou em nossa cidade e que se fez notar, em diversas manifestações, por suas brincadeiras. De caráter jovial e faceto, gostava, quando vivo,
de contar histórias engraçadas. Suas piadas faziam dele um bom companheiro, de modo que a sua presença na sociedade era procurada e apreciada. De origem camponesa, gostava sobretudo de exprimir-se em nosso dialeto mozão, que ele apreciava particularmente. 47. Um fenômeno desconcertante. Já falamos do fenômeno tipológico produzido pelo Sr. Pelouis na Federação. Ele o reproduziu perante um público heterogêneo e com muito sucesso. O médium não é outro que o Sr. J. Demet, nosso simpático secretário nacional. O trabalho consiste em ditar mensagens compreensíveis por meio da mesa, executando batidas com uma ligeireza que desafia a atenção do experimentador. O Sr. P.L. escreve no quadro negro das letras enunciadas sem que o médium tenha conhecimento delas pelo olhar, em vista de ficar com as costas voltadas para ele, a fim de evitar qualquer crítica que se fizesse algum dia. No final da sessão, obtivemos o seguinte: Nous sommes particulièrement heureux ce, Rio, soir, et de, un ambiance Tanger, Agnan, si, les, siamage, jamais, nous n'avons itten, senti, une, telle, étilicaf, facilité, ruope, pour, travailler. P, quand un esprit prend-il possession du corps? R, cède, des, al, ya, conception siam, mais, sap, pas, d'une nocave, façon, définitive. Travailler puis au web, beaucoup, si, ici, sab, bas, rac, car, suove, vous, préparez et elle, le, liavar, travailli, rutuf, futur. P, d'où u accent aigu vient le périsprit du mulet? R, il n'y a sap, pas, aide, de, youk, quoi, et rire, rire. Tout comme le vôtre, il vient et va se rêve, vers, celle, les, stubut, yuk, qui, iul, lui, tenot, son, assigné rap, par, elle, le, rutor, créateur. Pourquoi ce monsieur Simon n'a-t-il pas elra, parlé, à nu, un, compatriote que iul, lui, aussi se prénomme Simon? Et sans laisser de traces sur la terre siam, mais, Alec, cela, viendra bientôt M. Le professeur de latin. Dit au y accent grave y nous sommes. Nous te remercions ô ami Totneb. Bientôt, on retrouvera celle, les, secrets et de, Simon Servna, envers, te, et, contre tous. Texto seguido, grifado. Somos particularmente felizes esta noite com o ambiente reinante aqui. Nunca sentimos tal facilidade para trabalhar. P. Quando o espírito toma posse do corpo. R. Desde a concepção, mas não de modo definitivo. Trabalhar muito cá embaixo, porque preparais o trabalho futuro. P. De onde vem o perispírito da mula? R. Não há de que se rir. Assim como o vosso, ele vem e vai para os fins que lhe são assinalados pelo Criador. Porque este senhor Simão não falou com um compatriota seu, que também se chama Simão e partiu sem deixar traços na terra. Mas isto acontecerá breve, senhor professor de latim. Dizei-nos onde estamos. Nós te agradecemos, ó amigo. Breve se desvendarão os segredos de Simão, para e contra todos. Reproduzindo as frases tais quais, colocamos entre dois parênteses as palavras corretas, pois, como já observaram, certas palavras foram ditadas a começar da última letra I, em outras, as letras estão invertidas, sendo C cedilha substituído por C na palavra façon. O texto acima é constituído da fraseologia correta, cindido por palavras invertidas. A inversão não é por anomalia rara, ela se repete, em todas as linhas, de um modo corrente. É produzida com a mesma cadência rápida que o texto normal, com batidas da mesa em 180 batidas por minuto, mais ou menos. Outra grande dificuldade, a entidade mediúnica deve responder, da mesma maneira, a perguntas formuladas, de improviso, por uma pessoa da assistência e vê-se que ela se sai muito honrosamente.
Para entender a última frase, é preciso saber que a entidade, que diz chamar-se Simon, fornecerá informações sobre a sua identidade, mas as pesquisas feitas para descobri-la não deram resultados positivos. Ela os confirma e assegura que serão descobertos os segredos desse Simon, para e contra todos. Esperemos com paciência. Perguntas imprevistas, inversão de palavras, inversão de letras. Tais são as três grandes dificuldades que se acumularam na comunicação tipológica em plena luz, obtida em uma cadência acelerada. Ensaiamos este processo com todas as nossas faculdades normais e verificamos, sem dúvida alguma, a impossibilidade de imitação. Reproduzido do Spiritualisme expérimental et philosophique, de Liège. Ponto 48. Pós-fácil. As indicações feitas nesta obra permitir-nos-ão obter numerosas manifestações interessantes. Se quisermos levar mais longe as nossas investigações no domínio do desconhecido, possuímos já um instrumento precioso, o médium tipológico. Por meio dele podemos obter manifestações físicas sem contato e, se a exteriorização psíquica for suficiente, conseguiremos fenômenos de uma ordem mais elevada, isto é, materializações de espíritos. Para atingir este cimo grandioso, é preciso ter grande coragem e bastante paciência. Não oculto mesmo que as interrupções e os recuos serão numerosos, mas quão bela será a recompensa de quem tiver perseverado e obtido pleno êxito. Adenda 49. Mudanças na assistência de um grupo de trabalho. Os experimentadores observaram, por diversas vezes, que, quando uma mudança importante se produz na assistência, a colaboração espiritual igualmente se modifica. Isso se passa, sobretudo, quando o médium principal cessa o seu trabalho e é substituído por outro. A introdução de novos membros, em um grupo já formado, leva um novo contingente de entidades que os acompanham, entidades que constituem o ambiente espiritual de cada indivíduo. É por esta razão que, em um grupo de experiências físicas, não podem ser admitidos, sem o perturbar, novos experimentadores. É preciso um tempo bastante longo antes que os antigos membros fiquem entrusados com os recém-vindos. As reações psicológicas, que esses últimos provocam, destroem a harmonia psíquica da sessão, tão necessária para a obtenção de novos resultados. Pode parecer, entretanto, indispensável abrir a porta a pessoas sérias, desejosas de serem iniciadas nas novas verdades, mas, desde que assim pensemos, é também aconselhável que o façamos em um dia determinado do mês, a fim de podermos perceber as reações assinaladas mais acima. Se uma simpatia existe ipso facto entre os novos e os antigos assistentes, a harmonia é fácil de estabelecer-se e os trabalhos continuam normalmente como antes. Já não acontece o mesmo se existe oposição ou antipatia. A tão necessária harmonia é difícil de estabelecer-se e serão precisas muitas semanas para concretizá-la, caso a situação não se agrave definitivamente. Vê-se aqui com que prudência é preciso admitir novos membros em um grupo experimental, sem conhecer, por pouco que seja, os laços que os poderão unir aos do grupo já formado, porque uma sessão espírita não é um espetáculo de circo e sim uma coisa muito séria. É o presidente do grupo que tem mais autoridade para agir, de acordo com o guia dos trabalhos, quando esse já lhe deu provas de clarividência. No caso de qualquer perturbação nas manifestações, é melhor tomar logo uma atitude e agir de acordo, consultando o guia dos trabalhos, que, se solicitado, não deixará de esclarecer o caso. Já nos tem acontecido recusar a entrada, na sala das sessões, de tal ou qual pessoa que gostaríamos de admitir, pelas seguintes razões. 1. Tal pessoa suga as forças em lugar de as fornecer. 2. O grupo não deve ser alterado para dar entrada a um novo assistente,
que ainda tem necessidade de ser iniciado experimentalmente. 2. Não agora. Estudar a entender que qualquer modificação repentina na sessão é prejudicial, etc., etc. 4. Fluidos novos não se unem facilmente aos dos outros médiuns. Vê-se por aqui que não é sempre uma desonra deixar de ser admitido numa sessão espírita. Não se vê, aliás, um místico no meio de uma assembleia científica ou um cientista no meio de místicos. Essas dessemelhanças produzem um desacordo irremediável no grupo. Já consegui, apesar de tudo, produzir harmonia com pessoas rejeitadas por um grupo de médiuns ou indicadas como fazendo oposição a um grupo já constituído. 50. Leitura direta. Sessão de 7 de fevereiro de 1947. Sentados à mesa, Sra. Mazi e Jordane FJ tomando as notas, Sr. J. Conforme combinado com a entidade, Fernanda havia escrito, com lápis, numa folha de papel preto, alguns dias antes da sessão, um questionário com o pedido à entidade de o responder na próxima sessão. A mesa dita Ivan, nome da entidade que já deu várias indicações interessantes. Respostas. 1. Não sei. 2. 3. Danton, Kellerman, Dumouriez, Vergniaud. 4. Destruidor de imagens religiosas. 5. Rasputin, não falem disto, traz desgraça. 6. Studien Borisov. Eis o questionário que era ignorado pelos 3 outros assistentes. 1. Tendes conhecimento, no que me diz respeito, de uma vida anterior à em que me conhecestes. 2. Encontrastes no além com revolucionários franceses. 3. Se sim, quem? 4. Que pensais de ER? 5. Sabeis de quem eu quero falar? 6. Qual o nome da aldeia russa de onde Napoleão assistiu à passagem do Berezina? Outras perguntas e respectivas respostas. P. Com quem estivestes esta tarde? Podeis dizer-nos os nomes deles? R. Oxe. P. Não chegará ele a se manifestar? R. Depois de a mesa agitar-se violentamente, de lado, assim. Quando eu partir. P. Quem ainda vedes como guia? R. Henri Coke, Emma. P. De J. Que conheceu uma tia com este nome, falecida há 10 meses. Que idade tinha ela? R. 70 anos. P. Como sabeis o nome dela? R. Ouvi dizer por um desconhecido. P. Napoleão poderá voltar a se reencarnar? R. Sim. P. Que pensais de Danton? R. Louco, ardoroso. P. Quais foram os vossos autores favoritos? R. Racine. P. E os enciclopedistas? R. Poucos. P. Podeis dizer-nos o que pensais da vida atual? R. É a mesma porcaria. Vida. P. Em vossa opinião, que fazem as religiões? R. Tornam hipócritas as criaturas. Subitamente, quando não se perguntava mais nada, a mesa dita, o comércio das chapas vai continuar. P. Julgamos, pela vossa frase, que estáis perfeitamente a par dos assuntos tratados aqui durante o dia. Vindes cá muitas vezes? R. Todos os dias. P. E J. Pergunta à entidade se ela o havia visto no outro dia, quando ele escrevia. Que fazia eu? R. Relatório. P. Está bom, correto. R. Sim. P. E sexta-feira passada, na federação, qual era o espírito guia? R. Morel. P. Entre os assistentes, quem vistes? R. AP. É ele sincero? R. Sim. P. E a senhora R. Supersticiosa? P. Que pensais de Roosevelt? R. Excelente. P. Que julgais da rainha Astrid? R. Excelente.
P. Que achais das sessões da Federação? R. Boas. P. Qual a mediunidade da senhora Mazi? R. Vidência. P. E sobre a minha esposa? R. A mesma coisa. P. E acerca de Fernande? R. Materialização. P. Como vedes tudo isto? R. Comunicação facilitada. P. Poderíamos fazer com ele algumas sessões no escuro. R. E muito cedo. P. Com qual idade deverá começar? R. 30 anos. P. Que deve fazer para se desenvolver? R. Esperar. 51. Foi preciso um peso de 296 kg para dominar uma mesa. No dia 3 de março, primeira segunda-feira do mês, o grupo experimental de José Leome tentou uma nova experiência. Tratava-se de determinar o máximo da força empregada pela mesa. Sabia-se já que uma pessoa de 82 quilos, o Sr. M., não pudera fazer inclinar a mesa que se levantara, embora se agarrasse às suas barras transversais e empregassem todas as suas forças. A 3 de fevereiro, outra oportunidade de levar uma dezena de pessoas a tentar a mesma experiência. Algumas mesmas puderam manter-se sobre a barra transversal sem que a mesa parecesse aperceber-se disso. Agora, a pedido do presidente sessão, 4 pessoas ajudadas pela tração enérgica de um membro dela, o Sr. Frisé, que pesava ele próprio 82 quilos, fizeram pressão sobre a mesa que resistiu a princípio, mas acabou por descer sob os esforços conjugados de 5 experimentadores. Tal nos permitiu avaliar as forças empregadas em mais de 296 quilos, se acrescentar o peso da mesa, de 40 quilos, omitindo, voluntariamente, os pesos dos antebraços pousados em cima dela. O controle da mesa e dos médiuns foi feito, à vontade, por toda a Assembleia. Eis um sucesso maravilhoso que nos permite concluir que o fluido psíquico dos médiuns se junta um ao outro e pode constituir uma força apreciável para a cura dos fracos e dos enfermos. Todas as outras experiências resultaram em completo êxito. 52. O que se pode estudar por meio da mesa falante? Por meio desse fenômeno, podemos examinar sucessivamente, primeiro, a exteriorização do fluido psíquico, do qual se pode verificar os efeitos físicos. Segundo, os sensitivos aptos à exteriorização pelas respostas da mesa, distinguindo entre pessoas favoráveis aos fenômenos e desfavoráveis. Evidentemente, além da exteriorização real e controlável pela experiência, essa designação deve considerar as reações psicológicas da entidade com relação à pessoa indicada. Várias vezes obtivemos essa designação de acordo com a entidade que, segundo a circunstância, agitava a mesa da direita para a esquerda, parando desde que um sujeito desfavorável a tocava com as mãos. Isso causava às vezes espanto e muitas vezes confirmação. Em outras ocasiões, a mesa ficava levantada e ia se abaixando até o chão, no início do contato do sujeito indicado. Terceiro, o segundo item permite igualmente apontar os aspirantes a médium, que não convém ao círculo de médiums existente. Quarto, é certo que a distinção dos sujeitos favoráveis e desfavoráveis permite a união de pessoas com mentalidades simpáticas, que assim agem firmemente sobre a qualidade do fluido emitido. Quinto, as experiências podem ser feitas para avaliar, pelo peso lançado sobre a mesa levantada, a quantidade do fluido acumulado pelos experimentadores. Sexto, por meio da eliminação sucessiva dos sujeitos, pode-se, por subtração sucessiva do peso total, avaliar a força psíquica de um só sujeito. Outras tentativas podem ser feitas de modo a permitir ao experimentador chegar a conclusões complementares. Fim.